Beleza, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa definir na matéria de razão e proporção é o que é uma razão, tá? Aí eu já coloquei aqui para nós, a razão é o quociente entre duas grandezas, tá? De forma fácil, o que é razão? Razão é uma divisão. Vou colocar aqui para vocês. Razão nada mais é do que divisão. Então, só para ilustrar, a gente quer a razão entre A e B. O que a gente vai fazer? Um quociente entre o A e o B, ou seja, uma divisão. A gente pode escrever como A sobre B. Aí como é que a gente vai ler isso daqui? Ó? A gente lê A está para B. Beleza? Essa é a maneira mais comum de representar. Mas pode aparecer assim também. Ó. A, dois pontos, B. Isso aqui vai ser muito comum, principalmente em escalas. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre escalas. Aparece muito com essa notação. Mas essa é a mais usada, beleza? Então guarda, razão é divisão. Aí esse é um conteúdo que é muito cobrado na prova do Enem, porque a gente no dia a dia está rodeado de razões. Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês perceberem. Chamei aqui de razões especiais. Por exemplo, velocidade média lá na física. Como é que você calcula a velocidade? É uma razão. Você vai dividir a distância percorrida pelo tempo. Outro exemplo, muito comum, que o Enem adora, escalas. Como é que é a escala? É uma razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Tá? Olha um exemplo. Nessa notação aqui, 1 está para 200. O que o primeiro número aqui significa? O primeiro número significa a medida no desenho, no mapa. Já o 200 significa a medida real. Essa razão é muito importante, tá? Tanto é que a gente vai ter uma aula só sobre escalas, beleza? E outra razão importantíssima para a matemática é a porcentagem, né? Por exemplo, quando a gente tem x%, o que significa isso? A porcentagem ela é uma razão onde o denominador é 100. Então seria x dividido por 100. Tá lá. Bacana. Então você já sabe o que é uma razão, beleza? E agora, o segundo tópico, a gente precisa conversar sobre proporção. O que vai ser uma proporção? Uma proporção é uma igualdade de 2 ou mais razões. Coloquei aqui um exemplo, né? A sobre B igual a C sobre D. Aí, em proporção, a gente precisa guardar principalmente 2 propriedades, tá? Existem outras, mas se você guardar essas 2 já está ótimo. A primeira propriedade é a propriedade fundamental, é o famoso multiplicar cruzado. Quando você tiver uma proporção como essa, a gente vai fazer o produto dos extremos pelo produto dos meios. Seria A vezes D, e aí você iguala a B vezes C. Tá lá. E a propriedade 2 é uma propriedade que diz o seguinte, quando você tem uma proporção, você pode somar os numeradores, olha só, e também pode somar os denominadores, que a proporção se conserva, tá? Então essa propriedade aqui, muita gente esquece ela, mas muitas questões de proporção a gente consegue fazer com essa propriedade, tá bom? Então eu acho que é interessante que vocês guardem de proporção essas 2 propriedades, tá? O famoso multiplicar cruzado e essa segunda propriedade que permite somar os numeradores e somar os denominadores, que a proporção se mantém.